Olá para você que está com a gente aqui na terceira temporada do Sincericídio Literário. É muito bacana a gente ter feito tanto e contar com a sua ajuda. Eu estou te chamando para começar mais um episódio. Hoje a treta é boa e eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sou a Moira, comigo está a Vânia e a gente comenta de um tudo no mundo dos livros e dos royals e das tretas principalmente. Vem com a gente que tá na hora do sincericídio. Oi, dona Moira, Olá, Vânia, como vai? tudo bem? Menina, estamos cheias de coisa para comentar, né? Cheio de novidades. Ah, menina, nem fala, porque assim, se a gente não gravasse logo, daqui a pouco a gente já ia ficar obsoleta. Na verdade, é porque eu tô comendo aqui. Eles fazem tanta merda que tem assunto para gravar todo dia, né? Exatamente. Se a gente fosse Pena que dessas de fazer aquele shot, né, aquela coisinha de 5 minutos, todo dia tem assunto, porque eles não dão trégua. eu já te falei, Vânia, você tinha que fazer esses shorts com esses livros todos, porque você lê os livros todos. Então, eu acho que você tinha que gravar uns insights. Ah, eu vou pensar no seu caso. Eu vou pensar. Você sabe que eu adoro mostrar minha carinha, né? Essa coisa toda. E Nossa, que coisa. essa coisa de ficar editando livro, editando imagem também não é muito comigo, É porque chatão, é chatão. é chatão e eu tenho tanto livro para revisar, né, mulher? Então, por favor, né? Vamos lá. Então, olha só, vamos lá. Então, é mais um episódio, Hum, Tretas dos Royals. Agora a gente está a 15 dias da. 15 dias, não, 20 dias da coroação. uhum. A gente está uma semana do lançamento do meu livro, inspirado nessas tretas, né? Oh, E as tretas abundam. uhum, É, é tanta coisa que a gente fica até meio perdido. Eu tenho hum, falado nos stories e você responde, a gente faz um ping-pong, né? uhum, Do que a gente vai achando, mas mesmo assim, o que eu coloco lá é uma parte do que acontece, porque assim, é tipo duas tretas por hora. E isso é um assunto que eu acho que vai guiar o nosso papo hoje, é que Charles perdeu a mão da parada. Ele nem entrou ainda e ele já perdeu a mão. Por quê? uhum, Na minha opinião, né? Enquanto ele mantiver esse negócio muito educado, muito fino, muito cavalheiro de never complain, never explain, ele vai deixando esse povo lá da Califórnia inventar todo tipo de asneira com o nome dele. uhum, Fazer dele gato e sapato. Então, inventa título de nobreza, ele vai lá e engole, porque ele não fez nada, ele, com perdão do meu francês, não botou o pau na mesa, então. O uhum, poder está todo na mão dos outros. Ah, meu filho uhum, agora é príncipe. Pois não. Ah, eu estou fazendo exigências. Pois não. Ah, eu quero uma exigência mais maluca. Pois não. Ah, eu não vou. Pois não. Tudo, tudo o palácio reage. E uhum, isso, Vânia, é uma imagem de fraqueza. E aí é uma coisa que eu acho que a gente pode comentar, e eu não sei como a gente vai comentar isso sem levar para a política. E aqui, uhum, especificamente, a gente não fala de política. uhum. Mas Sim. essa situação de que você deixa as pessoas falarem o que quiserem de você, achando que as pessoas de bem sabem que isso é mentira, isso não leva a nada. Se Não, não, você deixar porque as pessoas hum, inventarem qualquer história sobre você e você não reagir, você vai ser conhecido como aquilo. Pandeirista, sambista. É ou não é? uhum. Não, e a grande questão, eu concordo sim, a grande questão em várias nações, né, não necessariamente monarquistas, Uhum, é que quando se cria uma fama de uma uhum, determinada situação ou pessoa, você leva a população a acreditar naquilo, você exatamente.
população a ter medo, a ter pânico, a ficar inflamada, e Uhum, você pode levar uma população a fazer um levante, exatamente. fazer um piquete na porta da sua casa, fazer depredação, e daqui a pouco o povo vai voltar a gritar. Estavam gritando antes do casamento de William, abaixo a monarquia. Exato. Porque, relembrando, quem não ouviu os nossos podcasts antigos, e por favor, se você está chegando agora, nós estamos na terceira temporada. Uhum. Então, nós temos 2 anos anteriores para você colocar em dia. Que a E gente conhecer fala, a gente, porque diz assim, exato, olha, eu gostei de vocês, mas vocês dão muita opinião. Mas uhum, a gente está aqui para isso. para isso, exatamente. A gente Sincericídio é isso, suicídio é com isso. sinceridade. Então, assim, a gente tem 2 anos que a gente começa falando de livro, mas, assim, praticamente em todos os episódios, a Moira enfiava a Meghan Markle. Então, se Não, eu enfio Jane Austen, é não, diferente. era Meghan e Jane Austen. Então, assim, se você acha assim, ah, não, esse título aqui elas estão falando de livro, a gente fala de livro, mas a Moira dava um jeito de enfiar a Meghan. Então, pode ler desde o primeiro, ouvir desde o primeiro episódio, tá? Então, voltando. Para quem não lembra, antes do casamento de Kate e William, a monarquia ela estava com uma fama tão ruim que eles lá têm mania de fazer plebiscitos, Uhum. ações, enquetes, e mais de 50% estava a favor de acabar com a monarquia britânica. Então, eles estavam tão mal vistos que foi preciso um casamento de conto de fadas para Uhum. fazer o povo esquecer as merdas e os gastos deles. E olha, era E, muita coisa, porque foi assim, uma avalanche de merdel. sim. Porque teve Diana, e aí Uhum, teve a separação de Diana, e Diana sem coleira, que era um uhum, azogue, né? uhum, Ela, eu até acho que ela era monarquista, sendo uma pessoa que respeitava muito, mas ela estava uhum, solteira e se viu, então, uau, né? E é, depois, perdão, Andrew com aquela mulher doida dele, uhum, mulher completamente insana, também sem coleira. Eu não tô falando aqui que uhum. mulher tem que ter coleira, babá, não é nada disso. Não, não, É não. assim, Mas a pessoa, em é, relação à monarquia, né? Ao exato, tipo a de pessoa comportamento que eles esperavam. sem as limitações dos protocolos de comportamento da monarquia, né? Então, Exatamente. a Sarah Ferguson completamente despirocada das ideias, uns amantes que chupava dedo do pé, uma loucura. E aí me Uhum, vem Andrew com umas colegagens muito estranhas, que eu não sei se a gente vai chegar nesse papo hoje ainda, mas. uhum, Então foi uma avalanche de merdel dos filhos de Elizabeth, e Elizabeth firme ali, não comenta, não reclama, não faz nada, o negócio saiu do controle. uhum, Como toda avalanche, né? Começa com um floquinho de neve, aquilo vai descendo a ladeira e. uhum. Exatamente. Então, o filho que foi moldado segundo esses pais, né? Porque para quem viu The Crown ou para quem leu alguma biografia do Charles, sabe que o pai, que foi criado num estilo completamente militar, tentou transformar o filho numa coisa, não conseguiu, porque afinal de contas o Charles é muito sensível, é muito delicado, né? Ele gosta de poesia, ele gosta de jardinagem, né? Ele gosta dessas coisas assim, né? Muito mais introspectivas. Ele é Então, um gentleman, fino. ele é, né? Nossa, em todo Fino, assim, fino, mano. né? E, 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 e precisava de alguém que batesse palma para as maluquices dele.
Aí. né? Quando ele arrumou aquela menininha de 18, 19 anos, virgenzinha, detalhe, comprovadamente virgenzinha, porque Diana teve que fazer o teste de virgindade, Ai, é, puta merda. ele achou que ia ter um puppet, né? Mas na verdade não, a garota acabou se rebelando e quem era o puppet dele, mas que é um puppet tremendamente esperta, porque hoje em dia tá mandando no palácio nas joias da rainha, era a amante. Então, assim, o negócio já veio degringolando já há muito tempo, e agora o Charles pegou para ele o comportamento da mãe do não comento, não explico, não dou justificativa e blá blá blá. Só que aí ele está passando a imagem de fracote. Uhum. Porque, na verdade, gente, quem está mandando na porra toda, pelo menos aparentemente, é a senhora de Montecito. Exatamente, cara. E até Isso onde é um vai negócio. isso? Mas isso é um negócio completamente insano. Eu até perguntei essa semana no. É, tudo bem, de deboche, mas Hum, nos stories, assim, quem é Meghan Markle na fila do pão? hum. Ela é a rainha ou ela é só aquela agregada que ninguém suporta? É o bobo da corte? Eu continuo achando que ela é a rainha, porque ela que manda nessa porra. Uhum. Cavani, não pode isso, esse homem ficar lá sentado também, né? Com muito refinamento, eu vou falar, sentado no saco, deixando todas essas narrativas rolando. Quer dizer, olha só, em dezembro saiu aquele negócio no Netflix, Hum, aquela vergonheira. Em uhum. janeiro saiu o livro que o garoto alucinado conta que cantou com foca. Eu não consigo Bom, acreditar que esse livro tem alguma credibilidade, cara. Mas para tudo quem bem. fumou orégano, amor, cantar com foca é o menor dos problemas. O cara teve coragem de escrever no livro que cantou com foca. Isso, cara, puta que pariu. Mas tudo bem. Então, em dezembro saiu o Netflix, em janeiro saiu o livro, e agora, em abril é que tá saindo um outro livro Hum, de vingancinha. uhum, Olha, a gente tá no século XXI. Em 2 dias, a história já muda completamente. Imagina 4 meses. uhum, É muito tempo para o Palácio esperar para dar sua respostinha num outro livro, que é um é, negócio fechado. O livro, a pessoa precisa abrir para saber. Se é, você se tá no Netflix, tá exposto, entendeu? uhum. Eles estão levando muito tempo para dar uma resposta e de uma maneira assim muito refinada, muito fina, porque eu sou uma pessoa fina, sabe? Uma pessoa de É, birra. eu acho o seguinte, que para quem lembra toda aquela problemática da morte de Diana e da demora da rainha em dar uma resposta, né, Uhum. vai entender o que eu quero dizer, porque eu, na época, né, já que eu e Moira começamos a acompanhar a família real a partir de Diana, né? Vamos admitir aqui a idade. É, não, mas eu vou te falar, eu estava de fraldas, tá? Eu só me Não, lembro. tudo bem, muito vagamente, né? Aquela coisa de, como não tinha, né, rede social, eram revistas e mais revistas com a capa, Revista né? Manchete. Com a capa, na capa, com a cara de Diana e tudo mais. Então, assim, quando a Diana morreu, e o palácio não botou a bandeira meio pau, e ninguém Uhum, veio falar nada, só o primeiro-ministro, e essa coisa toda. Quando a rainha deu as caras lá naquele famoso pronunciamento, sentada de costas para a janela, com a multidão lá fora, com todas aquelas flores, uhum, ela falou uma coisa que aí eu achei interessante, né? Foi talvez um argumento tardio, mas eu achei válido, que ela falou, antes de ser rainha, eu sou avó. Então eu estava dando um apoio aos meus netos que haviam acabado de perder a mãe. A primeira coisa, beleza, essa foi a justificativa dela. uhum. Mas o ponto foi, ela veio a público, meio tarde, mas veio,
e Uhum. botou o posicionamento dela. A partir desse posicionamento, o povo calou o bico. Então falou assim: tá, tudo bem, a gente ouviu a senhora. Aí, a partir daí, a rainha começou a agir. Foi quando ela começou a ir lá fora ver as flores, ela começou a apertar a mão dos transeuntes. Quando houve o enterro, não sei se alguém já viu por aí em algum documentário ou short vídeo, a rainha baixou a cabeça quando passou o caixão de Diana. A rainha não baixa a cabeça nem para o Papa, gente. Pois é. E ela baixou a cabeça em E sinal de aí, respeito. Então, assim, ela, só um pouquinho, Moira, ela uhum, teve que admitir e vir a público. uhum, O grande problema de Charles é que ele não quer prejudicar o filho como pai, e a gente, como mãe, ou como pai, caso alguém esteja ouvindo, a uhum, gente até entende. Só que existe o pai e existe o monarca. Quando você é mãe, tem hora que você tem que disciplinar teu filho, não é? Por claro. mais que, ai meu Deus, eu vou ter que dar um tapinha na bunda, eu vou ter que tomar o celular, eu vou ter que deixar uma semana de castigo sem televisão, eu vou ter que levar para tomar vacina. Qual é a mãe que gosta de ver o filho chorando na hora de tomar uma vacina que dói pra cacete? Sim, mas a gente leva. Então, assim, eu acho que esse está sendo o problema do Charles. Ele sabe, ele amaciou a vida inteira e ele continua amaciando. E aí, como é que se diz, o alto poder lá, os politicados e tudo mais, querem que o garoto perca o ducado. E O o que que, que o o Charlie está que é? fazendo? O que é também uma vergonha para Charles, assim, para a família. Independente do Harry ser um Zé Droguinha maluco, não sei o quê, é Hum, uma vergonha sim. você ter que tirar o título de um duque. Mas, É, Moira, olha só, eu concordo plenamente, porque uma vez que tire, não é que nem o celular do filho, você tira uma semana e depois devolve, você não pode devolver. Mas, e as vergonhas que o filho está fazendo todo mundo passar, não conta? eu acho que tinha que botar um ponto final nisso, porque o que vai acontecer é um problema para a monarquia. Sim, Independente de pai e filho. Isso já passou já de passou pai do e filho, limite. entendeu? Uhum, Isso, aí você diz assim, ah, não, porque Mega é uma piada mundial, mas a monarquia inteira é uma piada mundial. Você não está entendendo isso. Não é possível que as pessoas não sim, estejam vendo isso, porque sim, eles viraram uma novela mexicana. é, Todo dia, assim, ele vai, ele não vai. Ele vem, ela vem, ele vem, não vem. Porque está causando uma desgraça no planejamento. Porque o planejamento da coroação inteira está parado. Olha só, gente, se eu te falar um negócio, você está aqui ouvindo a gente, tá? Pensa bem, essa criatura nasceu para ser rei. Essa criatura nasceu há mais de 70 anos. A uhum, mãe dessa criatura que tinha a coroa morreu com 95 anos. Quanto tempo você acha que essa coroação não está sendo planejada? Os funerais eram minuciosamente planejados. Ainda devem ser de sim. A partir todos de uma eles. certa idade, eles já começam a planejar e botam aquele nome de ponte lá. Isso. Agora, se você acha que o funeral da rainha era minuciosamente planejado, por que você acha que a coroação do novo rei já não está completamente planejada há 20 anos? Uhum, Essa criatura Zé Droguinha ir ou não ir não faz diferença. Só assim, o parente seguinte pula uma cadeira. O parente uhum, seguinte entra na fila, ou a fila fica uma pessoa menor. Isso não faz diferença. Agora, eles não colocarem o pau na mesa, deixa essa Meghan Markle ditar.
o assunto, Vânia. Ela dita o assunto. Porque ela é Uhum. uma louca, porque ela dá umas dicas malucas para o Midscope e a revista Us Weekly, não sei o que lá, não sei o que lá. Ela está fazendo. Ela está Uhum. fazendo. E você está sentado no saco. É, é bem Aí, isso. Vânia, eu vou te perguntar uma coisa. Eu fiz um texto no blog, é, Hum, assim, para deixar claro, como se fosse assim, um descarrego, sabe? hum, É assim, por que que eu tenho tanta implicância com esse casal, sabe? E ah, aí eu cheguei, sem querer, eu cheguei a uma conclusão, que o Harry é igual ao pai. hum, Porque o Charles, ele era assim também. Ele só não causou esse maremoto porque na época não existia rede social. Mas olha só, quando ele. Lembra a entrevista dele com Diana para anunciar o noivado? lembro. Ai, Que meu ela Deus. estava toda constrangida, olhando assim, né, com a cabeça baixa, Uhum, olhando para frente e tal, não sei o quê. E aí o repórter pergunta assim: ah, e vocês estão apaixonados? Já é uma pergunta ridícula para quem vai casar, né? Vocês uhum, estão apaixonados? Ela diz: é claro. Aí ele diz: seja lá o que significa estar apaixonado. Aí uhum. fica um mal-estar assim. Aí ela faz: É. é um mal-estar absurdo. Quer dizer, ele nunca escondeu que ia dar ruim. Nunca Uhum, escondeu. Nessa hora ele já deixou claro: ó, isso aqui é, é bomba relógio. E o Harry também nunca escondeu que aquilo ia dar errado. A tal entrevista também dele com o Meghan Markle, que eu patetamente descobri essa semana, que é cheio de recadinhos sexuais no meio. Sexuais, oh meu Meu Deus, isso Deus, aí eu sou foi. muito otária, cara. Puta que pariu. Aí, Aham. é, aquilo também era um negócio super estranho. Eu primeiro tomei um susto quando me disseram: você viu que Harry vai casar com uma negra? Eu falei: ué, e aquela moça que ele anunciou noivado, ele já separou? Não, aquela moça é negra. Eu falei: é? Né? Aí, pô, você precisa fazer muita força pra ver que ela é negra, né? Uhum, uhum, Você vê que ela tava toda solta, cara, toda feliz, toda, né? Tchan, tchan. uhum, E aí, eu confesso que ali eu não vi, eu vi assim que ela era dada, sabe? hum. Mas não vi problema. Tem muita gente que diz: não, naquela hora eu já achei que tinha problema. A maneira que ela segura a mão dele no Isso. pulso Uhum, e a maneira que anda. O que eu achei muito estranho nessa entrevista, que ela fala muito e as noivas falam muito pouco uhum. nessas entrevistas. Sim, E achei estranho uma foto preto e branco que saiu depois, ela com um vestido preto, um vestido de sim. festa preto, Uhum, escuro, não sei, porque a foto é preto e branco, vestido escuro. Mas uhum, ele tá com uma pose estranha, meio que andando assim, meio torto, hum. e ela torta pro outro lado. Eu me lembro que eu olhei essa foto assim: estranha essa foto. Por que É que para eles iam soltar uma parecer, foto é para assim? parecer que foi uma foto espontânea, né? Deles meio que andando e rindo muito, muito felizes, né? É, Mas ficou meio torto. Eu eu lembro achei, essa claramente. foto eu achei estranho, achei o vestido bonito. Uhum, Eu nunca achei ele um cara gato, mas tudo bem, vai casar, a mulher, né? Tá, pá, uhum, pá, mas tem uma coisa que não encaixa nisso. Então, o que eu tô querendo te falar é o seguinte, que tanto ele quanto o pai são assim, farinha do mesmo saco. É a mamã, o problema que eles têm com a mamã. uhum, A mamã é rainha, a mamã não me dá amor. A mamã uhum, é princesa, a mamã separou-se e morreu. uhum. Eles são esse mimimi, entendeu? Agora, o problema é que você deixa, até onde você deixa o mimimi afetar as coisas sérias, que é o que eu vejo é o que está acontecendo.
Uhum. É verdade. Não, concordo. A coisa da entrevista do noivado, quando eu consegui ver toda, né? Eu consegui encontrar. Não vou dizer que eu tenho bola de cristal, tá, gente? Como se eu, nossa, ela é muito sabichona, não. Mas eu, né, fiz uns cursos aí de terapia, né, além da minha faculdade, então a gente começa a ter um outro olhar, né, mais Uhum, psicológico em cima das pessoas. Eu não tinha ouvido ainda o lance dela ser negra ou ser birracial, né? uhum, Isso aí eu não tinha ouvido. Não achei ela de todo feia, apesar que quem me conhece sabe que eu sempre impliquei com aquelas pernas. ah, Não é de agora, tá? perna de Não é galinha. implicância de agora. Eu sempre impliquei com aquelas pernas, pelo amor de Deus. E eu vi exatamente isso. Ela falava muito mais do que ele, ela interrompia as respostas dele, sendo que a gente sabe que aquela entrevista de apresentação de noivado é combinada, né? As Uhum, perguntas são combinadas e ensaiadas. E uhum, geralmente, sim, a noiva fala menos do que o cara, porque o cara é o nobre, claro. e ela interrompia muito ele e ela quis passar que eles já tinham uma conexão assim maravilhosa. Você lembra daquilo? Sabe, aquela coisa assim, muita intimidade. Porra, intimidade a Kate também tinha É, com ele, porque afinal de contas ela morou com ele na época da República da Faculdade. Eles já moraram juntos durante pelo menos 3 anos, né? uhum, uhum, E você vê lá a classe na hora de responder as coisas, no jeito dela sentar exato, e tudo mais. Então, assim, exato. eu já comecei a ver, mas eu realmente não imaginei que ela seria o problema lá na frente. Só porque ela era uma plebeia atriz, né? Eu achei um casamento rápido demais. Isso eu achei. Mas o fato dela ser plebeia e atriz, eu falei, não, porque afinal de contas, Grace Kelly também era plebeia e atriz, nem Uhum, se compara a classe, mas tudo bem, né? uhum, E teve, eu acho que eu ainda não falei aqui, mas eu falei com você offline, uhum, é, lá na Suécia, o filho do meio, lá do atual rei Carl, uhum. casou com uma moça plebeia que também tinha um passado duvidoso, que participou de Big Brothers, que teve muitos namorados, que namorou ele, prendeu ele entre as coxas, não sei o quê. Hoje em dia, quando você olha para essa moça, você não julga ela pelo passado. A garota é uma finesse, tá? Ela embarcou totalmente dentro da família real lá. Ela faz, trabalha lá nas coisas de caridade da monarquia. Ela se dá super bem com as duas irmãs dele. Ela já deu para ele 3 filhos. Ninguém lembra do passado da guria, entendeu? Então, eu Uhum. imaginei que com Megan ia ser a mesma coisa, né? É porque eu tenho um negócio. A pessoa de bem sempre acha que o outro também é de bem. Verdade. Só quem é treteiro que acha que os outros são treteiros também. Uhum. E é por isso que essa gente se dá tão bem na vida. Toda hora a gente fala, e toda hora alguém relaciona a Meghan Markle com aquela mulher da gota de sangue. Hum. Elizabeth, alguma coisa do Ah, sim, sim. Téteros. Vou achar aqui o nome. Hum. E porque aquela situação foi exatamente essa. Era uma pessoa que estava vendendo uma solução miraculosa. Todo mundo sabia que aquilo era impossível, Uhum. mas ela falava com tanta autoridade que as Sim. pessoas de bem não conseguiam imaginar que ela estava falando uma mentira. Uhum. Porque a pessoa de boa fé acha que todo mundo tem boa fé.
Engraçado você falar isso, porque no período que eu fazia dança do ventre, para quem não sabe, eu já fiz dança do ventre. Olha, a Vânia faz várias revelações nesse podcast. Se você pegar um mais para trás, aí tem umas coisas que até eu fico sem reação. Pois é, então durante vários anos eu fiz dança do ventre e uma das professoras lá, ela, né, na hora da coreografia, das apresentações e tudo, a gente erra, né? E dá Uhum. aquele tilt, tá? Em vez de ir para a direita, tu vai para a esquerda, não sei o quê. E ela falava assim: olha, se no dia da apresentação, no palco, der um tilt e tu fizer uma parte errada, faça com convicção. Porque a plateia vai achar que fazia Anti-makers. parte da coreografia. Entendeu? Se você fizer aquela cara de espanto, ih, aí todo mundo vai ver que tu errou. Não se delate. Então, exatamente, é a Megan, entendeu? Então, e é uma loucura isso. Agora você vê. O negócio é Elizabeth Holmes e a Uhum, empresa de todos os exames da sua vida inteira em uma gota de sangue chamava Terence, com TH, uhum, Terence. uhum, E aí você vê que cada vez estão linkando mais Meghan Markle a isso. A Wallis Simpson, claro, que foi a que fez o rei abdicar, né? Que uhum, o que aconteceu agora foi que o Harry abdicou mesmo, né? E, uhum, e ligando a essa Elizabeth Holmes pela falcatrua. E aí, Vânia, eu vou te falar, a gente já falou aqui do canal The Royal Grift, que é uma mulher de Nova York, ela, não sei o nome dela, mas também não importa. uhum, Ela começou falando normalmente, dando opinião como a gente aqui, né? Mas ela está se especializando em investigação via Google. uhum, Então, são informações que estão disponíveis para quem tiver paciência e vontade. uhum, E assim que saiu a declaração de imposto de renda do Artwell, uhum, ou Arkwell, sei lá como é que fala, ela fez um vídeo enorme, enorme, tipo 40, 50 minutos, mostrando tintim por tintim que aquilo tudo é falcatrua. Que as uhum, coisas que estão declaradas no imposto de renda são falsas e vai mostrando, comparando com notícia de jornal. Fulana foi contratada para a Artwell. Fulana nunca recebeu dinheiro pela Artwell. A uhum, Artwell participou de uma campanha sei lá, associados. Mouses associados nunca aparece recebendo dinheiro, entendeu? E uhum. aí, Ivana, estourou ontem à noite um documentário francês Opa! Oh, novidade para mostrando, mim. Olha aí, olha aí. novidade, foi ontem à noite, eu vi hoje, 6 horas da manhã, na hora que eu acordei, 5h30, 6 horas. Tá todo Ah, mundo falando, um documentário francês que, com base nesse imposto de renda, foi atrás do Artwell, de todos os lugares físicos. Não ah, existem. São fantasmas. Os escritórios não existem. não duvido. É um negócio, Vânia. Aí você assim, então é isso que a Lady Si estava falando, que tem muita coisa para vir explodindo por aí. E tal. Eu acho que esse negócio da Lady Si, eu já não sei se eu falei no podcast, mas eu já te falei várias Uhum, vezes. Eu acho que é meio groselha. Quer dizer, uhum, olha, vem chuva aí, hein? uhum, Quando? Ah, não sei, mas tá vindo chuva, não posso falar quando, né? uhum, Ela vem falando muitas vezes isso, e aí aparece um livro que, uhum, né, defamando Harry e Meghan. Defamando não, contando verdade, sei lá. uhum, Aparece esse negócio, esse documentário francês. Parece que o negócio vai tomando uma velocidade, uhum, mas junto com a coroação. Então, se isso é o contra-ataque do Palácio, é uma loucura. Porque olha só, se agora, se a gente descobre hoje, amanhã, semana que vem, 2 semanas antes da coroação, que esse Artwell é um poço de roubar dinheiro,
acabou a coroação, porque não vai ter outro assunto. É verdade. E o fato de que o diz que ele vai, né? E A camiseta que a gente ainda não comprou, né, Moira? Graças a Deus, Meghan não vem, né? graças a Deus, que é uma fala da rainha. Da rainha na época do enterro lá do marido dela. Gente, Isso, olha que isso. coisa exótica, bizarra. A rainha uma coisa dessa, gente. Olha, não... E se a gente Não, colocasse isso num livro, num não, romance, o pessoal ia dizer mentira. que era demais, né? Mas É não, mentira, aconteceu. mentira. Então você imagina, na época do enterro do avô, também teve isso, que teve aquele foco, né, das câmeras na hora de Uhum, andar lá atrás do caixão, porque uhum, estrategicamente o filho da princesa Anne foi colocado entre os irmãos, uhum, né? Ah, uhum, não tem nada a ver, porque são do número ímpar de pessoas, obviamente que na frente tem que vir os 4 filhos, aquela coisa toda, né? uhum. Aí, quando veio o jubileu da avó, que teve todo. A gente já falou num podcast lá, por favor, vão lá escutar, da invasão, literalmente a invasão, Meghan e Harry, porque eles se recusaram a ir no busão com o Little People, né? Exato. E Você sabe que. Não, entraram no termina. carro de segurança, invadiram lá a igreja e toda a igreja de boca aberta. Não, é mais legal ver a reação do povo vendo eles entrando do que a entrada em si, né? E É, aí eles foram colocados do outro lado da igreja, com aquele major maravilhoso, lindo, tesudo é. atrás, que a gente ficou namorando ele, Johnny, né? Oh, meu Deus! Johnny de Cute está no livro. Oh, meu O Deus! príncipe que sobrou para mim. Então, assim, cara, é tudo tão assim, é tudo tão bizarro, porque eles conseguem atrair a câmera e os comentaristas para ele, inclusive até porque no jubileu teve o lance do microfone nas caras, né? Eles Uhum. estavam tentando a conversa já para o Netflix. Então, assim, cara, esse outro na coroação do pai, ele já tirou o foco do pai. E aí, gostou do nosso episódio de hoje? Legal, né? Agora, se você puder, a gente gostaria que você curtisse nas redes sociais, compartilhasse com seus amigos e venha comentar conosco. Pode sugerir novos temas, pode contar aquelas fofoquinhas no mundo literário que a gente dá uma pesquisada, com ou sem fonte. E a gente quer falar muito mais. Tem muitos assuntos ainda para vir. Obrigada por ter nos escutado hoje e até o próximo episódio.